nossos amigos do canal, que a paz do Senhor esteja convosco e que a vossa semana seja cheia de esperança. Hoje vamos mergulhar no livro de Juízes, capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam os produtos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não obedecestes à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, e disse: Vem nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E Gideão entrou, e preparou um cabrito, e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-os sobre esta panha, e derrama o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da panha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar nu como deste lugar forte, em camadas de pedras. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do bosque que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo fazer de dia, por causa da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, o fez de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi tinha sido oferecido em holocausto sobre o altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram:
Gideão, filho de Joás, fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, ou livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Assim, naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, e amalequitas, e os do Oriente se juntaram num corpo e passaram, e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Enviou também mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram ao seu encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e seca estiver toda a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando o velo espremeu dele orvalho, um copo cheio de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra houve orvalho. Este capítulo ensina-nos que Deus escolhe até os mais improváveis para realizar grandes feitos e que Ele responde quando buscamos sinais com fé sincera. E este foi o fim deste capítulo.